Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ivan Valdomiro, trazendo mais uma nova aula de matemática, raiz quadrada exata de números inteiros. Diversas exatas, professor Ivan Valdomiro. Nesta aula nós vamos tratar de raiz quadrada exata de números inteiros. Você fica até o final da aula, porque você vai obter muitos resultados, ok? Então vamos começar a nossa aula. Raiz quadrada exata de números inteiros. Aqui faltou um A, depois eu corrijo isso aí. De números inteiros. Observe, menos 4 ao quadrado, vou pegar aqui um apontador para ficar melhor. Menos 4 ao quadrado é igual a menos 4 vezes menos 4. O expoente 2 indica dois fatores, menos 4. Menos por menos dá mais, e 4 vezes 4, 16. Vai dar mais 16. Como o 16 está isolado sozinho, não precisa o sinal de mais. Já se sabe que ele é positivo. Logo, raiz quadrada de 16 é igual a 4. Menos 4 ao quadrado dá 16. Logo, a raiz quadrada de 16 é igual a 4. E também pode ser menos 4, pois menos 4 ao quadrado dá 16 e mais 4 ao quadrado é mais 4 vezes mais 4, que é mais 16. Logo, a raiz quadrada de 16 pode ter dois valores, mais 4 e menos 4, certo? Logo, a raiz quadrada exata de um número inteiro positivo é o número positivo que, elevado ao quadrado, resulta no número inicial. Aqui nós não vamos tratar desse resultado menos 4, isso fica para mais adiante. Por enquanto, vamos tratar de positivos, certo? Logo, a raiz quadrada exata de um número inteiro positivo é o número positivo que, elevado ao quadrado, resulta no número inicial, certo? Vamos passar adiante. Temos aqui, raiz quadrada de 16 é igual a 4. E menos a raiz quadrada de 16, o menos aqui está fora, não está dentro do radical. Observe que o menos está fora. A raiz quadrada de 16 é 4, mas como o menos está fora, é menos 4, certo? Observe esses dois exemplos aí, certo? No conjunto dos números inteiros, Z representa o conjunto dos números inteiros. Só podemos determinar a raiz quadrada exata de números inteiros positivos, certo? Nós não podemos determinar no conjunto dos inteiros raízes quadradas de números negativos. Agora vamos aos exercícios. Exercícios. Resolva as questões. Vamos passar ao próximo slide. Temos aqui qual é o número inteiro que representa a raiz quadrada de 25, 49, 64, menos 144, 144 e 1. Vamos resolver estas questões que estão nesse exercício. Qual é o número inteiro que representa a raiz quadrada de, por exemplo, 25? Você escreve, implica raiz quadrada de 25, o número inteiro que representa é o número 5, é igual a 5. Raiz quadrada de 49 implica raiz quadrada de 49 é igual a 7, pois 7 vezes 7 dá 49. Da mesma forma, 64. Raiz quadrada de 64 é igual a 8, pois 8 vezes 8 dá 64. Raiz quadrada de menos 144 implica raiz quadrada de menos 144 não existe. Não existe. Foi dito agora há pouco que não existe raiz quadrada de número negativo. O número negativo estando dentro do radical aqui, ó, não se pode determinar a raiz quadrada dele. Se o menos estiver fora, ele aqui dentro é positivo, aí sim pode. Mas dentro do radical não. Não se pode determinar a raiz quadrada de números negativos no conjunto dos números inteiros, certo? Letra E, raiz quadrada de 144. Esse é positivo, pode. Raiz quadrada
de 144 é o número que elevado a 2 ao quadrado dá 144. No caso, é 12. 12 vezes 12, 144. Raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é igual a 1, pois 1 vezes 1 é igual a 1. 2. Entre os números raiz quadrada de 16, raiz quadrada de 29, raiz quadrada de 81, raiz quadrada de 100, qual deles não são números inteiros? Vamos lá, raiz quadrada de 16 é 4, é um número inteiro. Raiz quadrada de 29, 6 vezes 6 ia dar 36, 5 vezes 5, 25. É 5, e alguma coisa, né? Não é inteiro. Então, isso aqui não representa raiz quadrada de número inteiro. Esse aqui, raiz quadrada de 81 é 9, é um número inteiro. Raiz quadrada de 100 é 10, é um número inteiro. Esse aqui não representa raiz quadrada de número inteiro. Entre os números, qual deles não são números inteiros? Raiz quadrada de 29 não é um número inteiro, pois nem dá 36 e nem é 5, é mais do que 5. É 5, e alguma coisa. E 5, e alguma coisa não é inteiro, tem restos, né? Passemos adiante. 3. Determine a raiz quadrada de. Vamos determinar estas raízes quadradas. Raiz quadrada de 49. É a mesma coisa que fizemos ainda agora, pouco, né? Raiz quadrada de 49 é igual a 7. De 36, raiz quadrada de 36 é igual a 6. De 100, raiz quadrada de 100 é igual a 10. Por quê? Porque 10 vezes 10 dá 100, 6 vezes 6, 36, 7 vezes 7, 49. De 900, raiz quadrada de 900 é igual a 30, pois 30 vezes 30 dá 900. Menos 400, igual. Raiz quadrada de menos 400 é negativo, não existe. Não existe. Não existe em Z, conjunto dos números inteiros. Raiz quadrada de 144, raiz quadrada de 144, isso é positivo, é igual a 12, pois 12 vezes 12 dá 144, certo? Passemos adiante. 4. Existe algum número inteiro que represente a raiz quadrada de menos 9? Resposta. Vamos lá. Que representa a raiz quadrada de menos 9? Não. Vou colocar aqui não. Não. Pois não existe raiz quadrada de números negativos no conjunto dos números inteiros, em Z. 5. Calcule a soma das raízes quadradas. Raiz quadrada de 25 mais raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada de 36 mais raiz quadrada de 49 mais raiz quadrada de 16. Vamos calcular esta soma. Raiz quadrada de 25 é 5, mais raiz quadrada de 9 é 3, mais raiz quadrada de 36 é 6, mais raiz quadrada de 49 é 7, mais raiz quadrada de 16 é 4. Somando agora, 5 mais 3 dá 8, 8 mais 6 dá 14, 14 mais 7, 21, 21 mais 4 igual a 25. 25. Vamos somar ao contrário para ver, tirando uma prova, né? Ver se eu acertei. 4 mais 7, 11. 11 mais 6, 17. 17 mais 3, 20. 20 mais 5, 25. Então, o resultado aqui é igual a quanto? 25, certo? Tudo bem, né? Passemos ao próximo slide.
Exercícios propostos. Esse exercício agora é para você fazer. 1. Determine. Botei determine, mas aqui é determine. Vou consertar isso aqui. Determine as raízes quadradas exatas. Raiz quadrada de 36, você vai escrever aqui quanto vale. Raiz quadrada de 50 mais 50. Essa aqui eu vou fazer um exemplo para você ficar sabendo. Vai ser igual a raiz quadrada de 50 mais 50 dá 100. Vai ser igual a raiz quadrada de 100, vai ser igual a quanto? Raiz quadrada de 81 é igual a quanto? Passemos ao próximo slide. Temos aqui a letra D. Raiz quadrada de 20 mais 20. Você soma os 20 com 20 dentro do radical e tira a raiz quadrada do resultado. Raiz quadrada de 100 mais a raiz quadrada de 10. Vejam aquela soma que fiz anteriormente. E F. Raiz quadrada de 9 mais 25. Você vai somar os 9 mais os 25 e vai ver se dá uma raiz quadrada exata. Se não der, você diz que não existe no conjunto dos números inteiros. Pois no conjunto dos números inteiros, a raiz quadrada tem que ser exata. Se ela não for exata, não pertence a Z. Pode pertencer aos racionais, que veremos mais adiante, certo? Agora temos aqui 2. Qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 625? Observação, use uma calculadora. Aqui você pode usar uma calculadora para determinar essa questão. Qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 625? Você vai pegar o número, eleva ele ao quadrado, faz a multiplicação e ele tem que dar 625. Explicando melhor, esse número vai ser a raiz quadrada de 625, certo? Passemos adiante. Então chegamos ao final da nossa aula e espero que você tenha tido bom proveito, né? Tenha aprendido bastante e assiste este vídeo tantas vezes sejam necessárias para aprender. Procure anotar, fazer anotações no caderno, pois isso é muito importante. Bons estudos e até a próxima aula. Um abraço a todos, tchau.